As 100 maiores descobertas da história. Astronomia. Antes que os astrônomos sequer começassem a entender a vida e a morte das estrelas, novos telescópios teriam que ser construídos para poder observar o céu em diferentes comprimentos de onda. Mas antes que isso pudesse ocorrer, a radioastronomia produziu outra grande descoberta. Apesar de profetizada, ela foi tão inesperada para seus descobridores como as de Jansky. E mais uma vez, aconteceu nos laboratórios em Holmdel, Nova Jersey. Radiação cósmica de fundo. Em 1964, os laboratórios Bell dispunham de uma antena de micro-ondas de 6 metros que não era utilizada. Em vez de destruí-la, o laboratório decidiu permitir que os astrônomos a utilizassem para pesquisa. Dois físicos, Arnold Penzias, de 31 anos, e Robert Wilson, de 28 anos, decidiram utilizar a antena para medir a temperatura do halo de gás que envolvia a Via Láctea. O que aconteceu a seguir foi uma das mais extraordinárias descobertas da astronomia moderna. Oi, Bill. Olá, Dr. Wilson. Eu fui aos laboratórios Bell para ouvir a história em primeira mão do próprio Robert Wilson. Nós dois, Arno Penzias e eu, viemos trabalhar aqui depois de nos formarmos. Viemos medir a radiação proveniente da Via Láctea. E é aí que entra esta antena, porque poderíamos desprezar a radiação que vinha da Terra. E o que restasse é o que estava vindo do céu. Só captávamos cerca de 2 graus da atmosfera da Terra. Talvez pegássemos 1 grau das paredes desta coisa, mas quando a ligamos pela primeira vez, era mais do que o dobro disso, estava em 7 graus. E isso não estava certo. Alguma coisa da Terra devia interferir em nossa instrumentação. Estávamos no alto de uma colina sobre a cidade de Nova York e tínhamos um instrumento ideal para checar a área. Então simplesmente a apontamos para o horizonte, varremos o horizonte e, veja só, não havia nada demais. Havia um casal de pombos que vivia aqui e é claro que estava coberto de várias fezes de pombos. Então pensamos nós, talvez as fezes dos pombos estejam fazendo mais do que imaginávamos. Arno e eu então decidimos limpar todas as fezes. E nos livramos dos pombos. Como assim? Como se livraram dos pombos? Utilizamos o correio e os mandamos para o local mais distante possível, que era Whippany, em Nova Jersey. Para um criador de pombos que disse, esses pombos não prestam, e o soltou. Alguns dias mais tarde eles voltaram. 65 quilômetros e eles voltaram. Então nosso técnico trouxe uma arma e isso deu certo, não é? Eu não estava aqui, eu não vi, mas também não resolveu o nosso problema. Ainda tínhamos 3, 4 graus a mais. Começamos a ficar perplexos porque, sabe, nós acreditamos na física. Estava vindo de algum lugar. Podíamos calcular o que a antena estava fazendo se não fosse este barulho excessivo. Quando Penzias e Wilson detectaram a estática de rádio, havia 2 teorias rivais sobre a origem do universo. Havia a teoria do Big Bang, sustentada pelo universo em expansão de Hubble, e havia a teoria do estado estacionário, que defendia um universo atemporal, sem começo nem fim, expandindo-se eternamente. Quando um amigo soube o que Penzias e Wilson haviam descoberto, ele sugeriu que procurassem alguns cosmologistas da Universidade de Princeton que defendiam a teoria do Big Bang. Eles acreditavam que uma grande explosão havia deixado uma débil fosforescência térmica no universo, traços do calor da própria explosão detectável em todo o firmamento. E eles estavam prestes a conduzir pesquisas para tentar medir esta fosforescência. Nós os convidamos para cá. Eles vieram e analisaram o que havíamos feito e imediatamente concordaram que havíamos medido o que eles estavam se preparando para fazer. E o que esta descoberta significa? Bom, significa que vivemos no universo do Big Bang e que estamos vendo a radiação emitida 300 mil anos após a grande explosão. Em muitos casos, quando há uma mudança de paradigma na ciência, leva uma geração para as pessoas aceitarem. Mas neste caso, acho que o mundo estava pronto para ela. A humanidade sempre se perguntou sobre a sua origem.
Existem histórias religiosas em todas as civilizações já encontradas, e acho que temos a resposta definitiva. Nós viemos de uma grande explosão. Explosão de raios gama. O advento da era espacial prenunciou uma era de ouro da astronomia, que ainda prevalece atualmente. Esta era de ouro, estranhamente, não teve início no espaço, mas em um momento decisivo nas relações da Guerra Fria, que também contribuíram para a nossa próxima grande descoberta. Em 1960, apesar de um tratado de proibição de testes nucleares, a União Soviética recusou o acesso de inspetores às suas instalações nucleares. Como resultado, os Estados Unidos decidiram monitorar os soviéticos, desenvolvendo um sistema de satélites em órbita capaz de detectar explosões de raios gama produzidas por explosões nucleares. Como os detectores dos satélites podiam ser orientados tanto para cima quanto para baixo, os cientistas decidiram usá-los para observar se as supernovas produziam raios gama quando explodiam. Entre 1969 e 1972, eles detectaram evidências de 16 curtas explosões de raios gama espalhadas pelo céu. Só havia um problema. Nenhuma das explosões guardava uma correlação com quaisquer eventos conhecidos ligados às supernovas. E o mistério se aprofundou. Durante as próximas 2 décadas, os astrônomos detectaram uma média de uma explosão de raios gama por dia. Mas cada explosão acontecia tão rápido que os astrônomos não conseguiam mirar o telescópio em sua direção a tempo. Finalmente, os astrônomos começaram a solucionar o enigma com a ajuda do telescópio espacial Bepo-SAX, projetado especificamente para detectar explosões curtas de raios X e gama, identificando sua localização com precisão. Em 14 de dezembro de 1997, o Bepo-SAX localizou uma explosão de raios gama, o que levou às primeiras fotografias de uma explosão em comprimentos de onda diferentes dos raios gama. Para sua surpresa, os astrônomos descobriram que a explosão havia ocorrido em uma galáxia há 12 bilhões de anos-luz, uma das explosões mais poderosas do universo. Desde então, dezenas de explosões de raios gama foram documentadas de forma similar, todas tão poderosas e distantes como esta. Seja como for, a descoberta das explosões de raios gama mais uma vez nos mostrou que, ocultos pelo véu da atmosfera terrestre, estão objetos que não são apenas estranhos e de difícil compreensão, como buracos negros, pulsares e quasares, mas também são letais. Hoje, as explosões de raios gama podem ser a possível causa dos antigos eventos de extinção que assolaram a Terra. O cientista Sir Arthur Eddington certa vez afirmou: o universo não é apenas mais estranho do que imaginamos, é mais estranho do que somos capazes de imaginar. Ele deve ter se inspirado nas explosões de raios gama, no universo em expansão ou na teoria geral da relatividade. Também acabou se tornando a descrição perfeita da nossa próxima grande descoberta. Planetas orbitam outros planetas. No passado, teria sido impossível para os astrônomos imaginar a descoberta de outros sistemas solares com planetas como o nosso. Mas hoje, os astrônomos já podem fazê-lo graças a potentes telescópios terrestres e espaciais, como o do Observatório Lick em Mount Hamilton, Califórnia, onde Geoff Marcy se dedica a descobrir novos planetas. Como se encontra um planeta ao redor de uma estrela? Bem, é muito fácil. Nós observamos a estrela para ver se ela oscila em resposta à atração gravitacional do planeta. Muito fácil. Muito fácil. Só precisa de um desses. Isso mesmo. Este é o telescópio de 3 metros do Observatório de Lick. Por definição, planetas não produzem sua própria energia, eles brilham pela luz refletida, mas eles têm 1 bilionésimo do brilho de sua estrela, então não dá para vê-los mesmo com Hubble. Precisamos de um truque, e aí usamos este telescópio. Um truque? O efeito Doppler é o nosso truque. Nós medimos a oscilação da estrela, modificando as ondas de luz que vêm da estrela enquanto ela oscila. A busca por sistemas planetários extraterrestres ganhou força no início dos anos de 1990, quando um astrônomo polonês fez uma surpreendente descoberta. Há uma descoberta maravilhosa de Alex Volchan.
É um sistema de 3 planetas orbitando um pulsar, e a forma como ele descobriu isso é emocionante. Ele observou os pulsos vindos do pulsar, e a chegada desses pulsos se modificava quando o pulsar se aproximava ou se afastava de nós. São estrelas ocultas. Pulsares emitem raios X, ultravioleta e raios gama. Eles são os produtos finais bizarros da explosão de uma supernova. E apesar deste ambiente bizarro, lá estavam planetas do tamanho da Terra ao seu redor. Se havia planetas desse tamanho ao redor de pulsares, pode apostar que haveria planetas do tamanho da Terra ao redor de estrelas. Há planetas do tamanho da Terra ao redor de pulsares? Do tamanho da Terra e até da Lua, entre os 3 planetas. Ele detectou esses? Ele os detectou pela oscilação do pulsar. É a coisa mais sensacional É do mundo. inacreditável. Desde a descoberta de Volchan, Marcy e outros astrônomos descobriram mais de 130 planetas extrasolares. Nós pensávamos que nunca encontraríamos sequer um planeta, e havíamos encontrado o único sistema planetário triplo e quádruplo com este telescópio. Nossa, então eles também são planetas grandes, não é? Estes planetas são do tamanho de Júpiter, Saturno, e o menor é como Netuno. É, um pequeno Netuno. Foi realmente emocionante. Encontramos planetas do tamanho de Júpiter, mas mesmo estes eram pouco maiores que a Terra. Enquanto planetas do tamanho da Terra ainda não forem encontrados, a busca continua. Como você escolhe uma estrela para observar? Nós tentamos escolher estrelas mais ou menos parecidas com o nosso Sol, algumas com mais massa, outras com menos, mas já adultas ou mais velhas, porque já assentadas. Para que um planeta do tamanho da Terra seja habitável, a temperatura tem de ser adequada, nem tão fria a ponto da água ficar presa no gelo, nem tão quente, o que transformaria a água em vapor. Mas num planeta com a distância perfeita de sua estrela, para que a temperatura seja ideal para manter a água líquida durante bilhões de anos, é só deixar a evolução darwiniana fazer o serviço. Parece caixinhos dourados e seu mingau. Isso mesmo, não pode ser tão quente nem tão frio. Nós adoraríamos encontrar um assim. Um planeta como a Terra que pareça azulado, o que nos diz que há água em sua superfície, com uma análise espectroscópica da atmosfera que nos diga que há oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio e talvez metano. Não se pode ter uma atmosfera com oxigênio e metano, a menos que haja vida produzindo oxigênio por fotossíntese e o metano por pântanos e bovinos que produzam este gás. Então, se encontrarmos oxigênio e metano, encontraremos vida. É mesmo? Será tão simples assim? Há céticos, e eu sou um deles, mas procuramos os melhores sinais e identificadores. E uma atmosfera como a da Terra, com oxigênio, metano, nitrogênio, dióxido de carbono, não pode haver nada melhor para indicar vida. Suponha que você tenha um telescópio, um dispositivo sensível o suficiente para encontrar um planeta como a Terra. Você o apontaria para algumas das estrelas em que vocês já identificaram planetas? Com certeza. Os Júpiteres e os Saturnos que temos encontrado são os sinais. Eles indicam sistemas que podem abrigar terras, especialmente se houver um Júpiter longe o bastante de sua estrela, o que permitiria uma terra na zona habitável ao redor daquela estrela. O que fez você perseguir planetas em outras estrelas? Bem, lembro que quando era criança eu pensava, será que existem outras terras lá fora? E se houver, elas seriam habitáveis? E se sim, haveria vida nesses planetas, especialmente vida inteligente? Nós humanos adoraríamos saber, estamos sozinhos no universo? Existem outros planetas como a Terra, planetas habitáveis? Existem outras criaturas lá fora que pensam e sonham e também estão nos procurando? No final, acredito que nós humanos estamos tentando encontrar nossas origens no espaço, quimicamente e biologicamente, entre as estrelas. O universo está acelerando. Quando o universo se expandiu depois do Big Bang, é razoável pensar que a atração gravitacional de toda a matéria deveria arrastar todo o material em expansão, levando à diminuição dessa expansão. Mas quanto o universo estava desacelerando? Na década de 1990, o telescópio espacial Hubble possibilitou que equipes de cientistas respondessem a essa questão, estudando a intensidade luminosa de um tipo especial de explosão estelar chamado supernova tipo 1A. Eu visitei o Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, em São Francisco, para falar com o astrofísico Saul Perlmutter, que encabeçava o projeto de cosmologia da supernova. Então, o que você descobriu? Nós começamos a fazer medições para tentar descobrir quanto o universo em expansão estava desacelerando. Quando vimos os primeiros dados, pensamos, bem, isso é engraçado, parece que o universo não está indo mais devagar.
Mas tudo bem, também estamos certos que já fizemos todos esses testes, calibragens e confirmações. E achamos que quando tivéssemos todos os números checados e analisados, este efeito iria desaparecer. Talvez tivéssemos que consertar o sinal em algum lugar. É um sinal de menos que isso deveria mesmo, ser de uma mais. coisa sei. bem trivial. E checamos os passos do processo. E aos poucos chegamos a um ponto em que pensamos, este efeito não está desaparecendo. Esta é a resposta correta. Parece mesmo que o universo está acelerando. E por que isso é tão importante? Esta aceleração do universo não tem cabimento. Entendemos bem que todas estas forças estão no universo, que todos estes objetos também estão. E foi uma das primeiras vezes em que nos deparamos com algo que não podíamos prever. E agora estamos tentando compreender o que tudo isso significa. Venha, eu vou lhe mostrar um pouco do que estamos fazendo. Por que ele está acelerando? Bom, esta é a questão. Todos estamos doidos para saber a resposta. E um jeito de pensar sobre isso é que se você tenta uma forma tão estranha de energia, capaz de atravessar o espaço, ela pode realmente acelerar o universo enquanto a gravidade tenta desacelerá-lo. E nós a chamamos de energia escura para refletir o fato de que não sabemos o que é. É um mistério. É completamente bizarra. Não temos ideia do que seja. Queremos realizar estudos para saber o que ela poderia ser. O que precisamos fazer agora é reunir dados que irão pulverizar as diferentes respostas. E onde vão obter esses dados? O grande objetivo que estamos atrás é um projeto que você pode ver aqui. Um projeto de satélite. O projeto que temos aqui foi chamado de SNAP, sigla em inglês para Sonda de Aceleração das Supernovas. Será um novo telescópio espacial com um campo de visão muito grande. Então, em vez de olhar o universo por um buraco de fechadura, vamos olhar para ele por uma bela janela. Agora eu vou mostrar no que estamos trabalhando. Achamos que isso pode nos ajudar a descobrir por que o universo está acelerando e o que a energia escura realmente é. Aqui temos o SNAP, que esperamos poder lançar num futuro não muito distante. Ele será posicionado em um local além da Lua. Deste ponto vantajoso, é possível medir o histórico da expansão com tantos detalhes que poderemos realmente ver as pequenas mudanças que ocorrem da desaceleração para a aceleração. Veja bem, quando o universo era bem denso e coeso, a gravidade era mais importante e desacelerava a expansão. Ao continuar expandindo, mesmo cada vez mais devagar, isso mudou. A gravidade se tornou menos importante que a energia escura, que então assumiu e começou a acelerar a expansão. Então, queremos descobrir exatamente como esta mudança ocorreu, e isso irá nos dizer quais possíveis teorias diferentes estariam certas para explicar a energia escura. Sempre expandindo, mas isso aí. Lentamente estão acelerando. Exatamente. E é onde estamos agora. Então, a questão é, ele desacelera e algo estimula, ou ele desacelera, sofre uma oscilação e então decola. Entende como essa transição funciona? Assim como os antigos astrônomos, os cientistas modernos descobriram algo sobre o cosmos que ainda não conseguimos explicar. Os observadores e teóricos é que irão explicar o que está acontecendo em nosso universo em expansão. Para isso, eles precisarão de novas ideias e instrumentos melhores. Quer este mistério seja solucionado logo ou em um futuro distante, uma coisa é certa: continuaremos a observar o céu para entender nosso lugar no cosmos. Vamos continuar a explorar, compreender e descobrir.